Rebeca acreditou que Leon fosse um ladrão e o repreendeu por invadir a casa de uma jovem em plena luz do dia. Em tom de provocação, ainda perguntou se ele havia entrado ali para roubar suas roupas íntimas. Diante da acusação, Leon ergueu imediatamente as duas mãos em sinal de rendição e respondeu, com um sorriso, que apontar uma arma para alguém era realmente muito perigoso. No entanto, mal terminou de falar quando aproveitou um breve instante de distração de Rebeca para agir. Em um movimento extremamente rápido, Leon desferiu um chute preciso, lançando a pistola da garota para o alto e pegando-a completamente de surpresa. Sabendo que precisava recuperar sua arma antes dele, Rebeca saltou imediatamente para alcançá-la. Porém, Leon era ainda mais rápido. Como esperado, ele chegou primeiro, tomou a pistola no ar e, quase no mesmo instante, apontou-a para o rosto de Rebeca. Em seguida, abaixou o capuz, revelou seu rosto e, com um sorriso confiante, comentou que apostava que aquela arma nem sequer estava carregada. Ao reconhecer seu capitão, Rebeca regalou os olhos, completamente atonita. Sem conseguir esconder a preocupação, ela perguntou se ele ainda estava vivo. Leon respondeu com tranquilidade que sim, estava bem diante dela, vivo e perfeitamente saudável. Ao confirmar que Leon estava realmente vivo, Rebeca caiu no choro, incapaz de conter a emoção. Logo em seguida, correu na direção de Leon e tentou abraçá-lo com toda a força. Porém, Leon colocou a mão em sua cabeça, impedindo que ela se aproximasse, e pediu calmamente para que se acalmasse. Mesmo assim, Rebeca continuava acreditando que tudo aquilo era apenas um sonho. Sem conseguir acreditar no que estava vendo, ela perguntou se poderia atirar na perna dele, dizendo que, se ele gritasse de dor, isso provaria que aquilo não era um sonho. Leon recusou imediatamente e respondeu que ninguém sonha em plena luz do dia. Em seguida, disse que, se ela realmente quisesse confirmar, poderia atirar na própria perna. Rebeca comentou que, depois de tanto tempo acreditando que Leon estivesse morto, o mínimo que ele poderia fazer era deixá-la abraçá-lo. Porém, Leon explicou que a situação agora era diferente. Em seu íntimo, ele pensou que agora era um homem casado e não podia se permitir ter esse tipo de contato com outra mulher. Deixando a brincadeira de lado, Rebeca comentou que, durante os 3 anos em que Leon esteve desaparecido, muitas coisas haviam mudado no Império. Ela explicou que, se uma patrulha descobrisse que estava escondendo um traidor do Império em sua casa, acabaria sendo enviada para a guilhotina. Nervoso, Leon apontou para si mesmo e perguntou se Rebeca realmente o considerava um traidor do Império. Sem hesitar, ela respondeu, é claro que não. Rebeca explicou que, quando Leon foi acusado de traição, ela foi a primeira a se opor. Chegou até a tentar convencer o alto comando do exército de que ele era inocente, mas, por defendê-lo, acabou sendo afastada da divisão dos matadores de dragões. Frustrada, Rebeca cerrou os punhos e reclamou que a pior parte foi ter sido designada para uma patrulha que apenas percorria as ruas da cidade. Sem poder enfrentar criaturas perigosas ou reis dragões, tudo o que lhe restava era fazer rondas diariamente. Depois de ouvi-la reclamar, Leon percebeu imediatamente o que realmente incomodava e não resistiu a provocá-la, dizendo que ela só queria lutar. Apesar disso, Leon sorriu levemente e agradeceu a Rebeca por sempre ter confiado nele. Rebeca coçou a nuca e respondeu com um sorriso que não era preciso agradecê-la. Afinal, eles eram companheiros que haviam enfrentado juntos inúmeras situações de vida ou morte. Ao ouvir isso, Leon concluiu que ela realmente não era uma traidora, pois, enquanto esperava seu retorno, havia vasculhado a casa inteira e não encontrou nenhum indício suspeito. Então, Rebeca pediu que Leon não continuasse de pé conversando. Como sua casa era pequena, disse que ele poderia se sentar onde quisesse. Enquanto afastava alguns bichinhos de pelúcia do sofá para abrir espaço, perguntou se ele já havia ido procurar os outros companheiros, mas Leon respondeu que ainda não. Rebeca então revelou que, durante o ataque ao castelo do Dragão Prateado, havia um traidor entre eles. Surpreso, Leon pergunta como que ela sabe disso. Rebeca explicou que, durante o ataque, sua visão escureceu de repente e ela perdeu completamente a audição. Esse estado durou apenas alguns segundos, mas, quando voltou a enxergar, Leon já estava caído no chão. Depois disso, tudo aconteceu como ele já sabia. Mais tarde, Rebeca percebeu que, naquele momento, havia apenas os 4 companheiros de equipe no local e nenhum soldado do Dragão Prateado por perto. Por isso, ela sabia que quem atacou Leon só podia ser alguém da própria equipe. Leon confirmou que a dedução de Rebeca estava correta.
Ele explicou que o traidor usou uma arma especial capaz de perfurar a armadura da carruagem de ouro negro e atravessar seu coração. Por isso, disse que era um verdadeiro milagre ainda estar vivo. De repente, Rebeca então ficou séria e perguntou se o traidor era Vitor ou Martim. Leon respondeu que ainda não tinha certeza e perguntou se ela sabia onde os dois estavam. Rebeca contou que Martim estava vivendo sob a proteção de seu pai. No entanto, dentro de casa, seu relacionamento com a madrasta não era nada bom, e ela costumava dificultar sua vida. Já Vitor, por ser o vice-comandante, também acabou assumindo uma grande parcela da responsabilidade pelo ocorrido. Como consequência, foi expulso do exército dos matadores de dragões e agora trabalhava como cantor residente em uma taverna. Rebeca sugeriu uma solução extrema. Segundo ela, se fosse preciso escolher entre os dois suspeitos, o melhor seria eliminar ambos, pois era preferível matar um inocente do que deixar o verdadeiro traidor escapar. Além disso, Rebeca mudou de assunto de repente e perguntou se Leon precisava de alguma arma. Sem esperar a resposta, abriu um compartimento secreto e revelou um enorme arsenal, repleto de armas de todos os tipos. Com um sorriso orgulhoso, ela disse que não tinha muitas outras coisas em casa, mas armas não faltavam, e Leon poderia escolher o que quisesse. O rapaz, porém, agradeceu e recusou a oferta por enquanto. Ao ver aquele arsenal escondido dentro da casa, não pôde deixar de pensar que Rebeca continuava exatamente a mesma de antes. Leon explicou que havia retornado ao Império com dois objetivos: encontrar o paradeiro de seu mestre e descobrir quem era o traidor. Em seguida, ele mostrou o cartaz de procurado e perguntou a Rebeca se ela tinha alguma informação sobre seu mestre. Ao olhar a imagem, ela murmurou: "Tio Tiger." Antes de se lembrar do que havia acontecido, Rebeca contou que, havia cerca de um ano, o velho Tiger passou a ser procurado pelo Império, acusado de matar 2 guardas reais e pendurar seus corpos nas muralhas do palácio. Ela acrescentou que o caso chegou a ser publicado nos jornais. No entanto, Leon sabia que aquilo não parecia nem um pouco o estilo de seu mestre agir. Leon quis saber quem mais seu mestre teria matado. Então, Rebeca começou a vasculhar seus pertences até encontrar um exemplar do jornal. Ao conferir as manchetes, ela explicou que, além dos 2 guardas reais, as outras vítimas eram o dono do Moulin Rouge, o proprietário de um cassino e o dono de uma farmácia. Leon observou que todas as vítimas eram grandes magnatas envolvidos em negócios da zona cinzenta do Império, e Rebeca acrescentou que todos eles ainda tinham algo em comum: eram ligados à família imperial. Depois de refletir por um instante, Leon concluiu que seu mestre passou a ser procurado há um ano, o que significava que, após encontrar Rosvita, ele havia retornado ao Império para investigar o traidor e tentar limpar seu nome das falsas acusações. Outra hipótese surgiu em sua mente: talvez o Império tivesse se recusado a restaurar sua reputação e, sem outra alternativa, seu mestre decidiu agir por conta própria, fazendo justiça com as próprias mãos para pressionar o Império. Rebeca comentou que achava que o próximo alvo do tio Tiger seria aquele padre, já que ele vinha provocando o velho nos jornais havia algum tempo. Além disso, circulavam rumores de que o padre era um verdadeiro pervertido, envolvido em casos de pedofilia e até no tráfico de crianças. Leon percebeu que aquilo parecia uma armadilha preparada para atrair seu mestre e fazê-lo cair nela, e Rebeca perguntou se o tio Tiger realmente apareceria. Leon respondeu que seu mestre sempre dizia que uma armadilha óbvia deixava de ser uma armadilha e passava a ser um desafio. Conhecendo seu caráter, se isso servisse para pressionar o Império, ele certamente apareceria.